Energizadas Podcast das Mulheres de Gás, recebendo uma vereadora, Michele Alencar, uma mulher determinada. A gente aqui nos bastidores, antecipando um pouco como seria a nossa conversa, já me abalou emocionalmente aqui. E ela tem muitas coisas muito bacanas para dividir com a gente. Ela é uma mulher que inspira. E eu tenho certeza que toda mãe, toda mulher que ouvir essa mulher conversando, falando um pouco sobre a vida, sobre o propósito da vida dela, vai impactar vocês. Então, Michele Alencar, por favor, se apresente. Conte para todos que estão nos ouvindo um pouquinho do que você já dividiu com a gente, já fez a gente arrepiar e inspirar tantas mulheres que acompanham Energizadas e que vão ter a possibilidade de ouvir uma voz com força, determinação e com muita fé. Ai, que bom. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. Você deixou para eu me apresentar, né? Eu sou, como você disse hoje, atualmente vereadora, sou jornalista, mas antes de ser jornalista, vereadora, eu sou a Michele, filha do rei. Aquela escolhida por Deus para vir a esse mundo e deixar uma sementinha de transformação nos corações. Sou mãe de 3, eu sempre falo que eu sou mãe de 3, que são 2 da barriga e 1 do coração. Sou casada, vai fazer 15 anos e atualmente estou no meu 2º mandato. Tenho como um lema da minha vida, honrar a Deus e servir as pessoas, que é o que me acompanha no meu mandato, né? E estar hoje aqui, e desde ontem estamos falando de propósito, de identidade, do que carregamos, e falando com vocês agora, né, a gente, como você mesmo falou, nos bastidores aqui, antes de começar, a gente já foi conversando, se emocionando, e ao começar eu falei o quanto é importante a gente contar a nossa história para nós mesmas, para a gente lembrar do quanto ela nos anima. Porque às vezes a gente fica buscando no outro testemunho, né? E quando a gente começa a contar da nossa história, a gente fala, puxa, olha como que eu já tenho uma história de vitória, olha como eu já superei tanta coisa, né? Isso é maravilhoso, porque às vezes nós, mulheres, estamos sempre, e eu daqui a pouquinho vou falar de um projeto meu chamado Mulheres em Ação, e ele nasceu disso, porque nós mulheres estamos sempre olhando para o outro, sempre pensando no outro, no filho, no marido, na mãe, na irmã, e a gente sempre está cuidando de alguém, olhando para alguém, pensando em como ajudar alguém, e aí chega um momento que a gente precisa entender que nós precisamos olhar para nós, e a partir de nós, todos os outros serão beneficiados. Então, olhar o nosso propósito, como nós estamos diante de todo o contexto que nós vivemos, como nós estamos diante daquilo que Deus preparou individualmente para nós, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada, muito obrigada. Assim, a sua voz, o tom da sua voz, a sua postura. Eu fico olhando para você, eu fico assim, encantada. encantada. Gente, que linda. Nós eu pessoalmente, né? Eu sempre tive um problema muito grave desde a infância com a perda do meu pai, de estar me comunicando. Então, estar aqui, né? Diante de uma personalidade como você, conversando, para mim é um desafio muito grande. Então, eu agradeço essa oportunidade que você está me dando por me desafiar. É algo assim que realmente eu precisava viver esse momento e dizer para mim mesmo que eu posso. Olha que coisa mais linda, gente. E eu agradeço imensamente por você ter aceitado, né, participar do Energizado, por estar aqui com a gente e me dando esse apoio. E vou te dizer, você está se saindo muito bem. Você está de parabéns. E eu quero, assim, aproveitar essa sua força e esse seu rompimento, porque, eu tinha uma dificuldade, mas hoje estou aqui fazendo um podcast, indo muito bem, para dizer para todas as outras mulheres que quando a gente supera os nossos limites, a gente descobre tanto potencial em nós que às vezes a gente até se surpreende. Então, reconheça, você é muito boa nisso, não deixa nada mais te parar. Obrigada. Se você quer introduzir alguma coisa com a doutora Michele. Para mim também é um desafio grande. Denise já está anos-luz à frente
das câmeras, da exposição. Eu também sou empreendedora, uma das líderes da Mulheres de Gás, mas assim, sempre fico nos bastidores, sou financeiro, então não apareço tanto. Esse ano é o meu primeiro evento que eu estou fazendo presencial e para mim está sendo agradeço muito a Deus por estar aqui neste momento com esse time maravilhoso. Eu disse a Deus ontem que como me emocionei, como vou voltar com vários insights e como foi transformador esse encontro aqui, esse encontro e conexões que transformam. Realmente, nós que estamos à frente saímos transformadas. Que coisa maravilhosa, né? E começa sempre da gente, né? Isso. Verdade. Então, eu posso dizer que vocês permitiram... Eu estava falando até antes, né? Eu, por exemplo, esse testemunho do meu mandato, eu digo que, assim, eu vim com uma proposta que é a proposta do novo para a política, a proposta do sair do padrão que todo mundo está acostumado. E esse desejo, eu acho que é muito puro. Eu estava falando ontem, né? Eu falei, Deus, não me deixa perder essa pureza de acreditar ainda. Se eu for contar um pouquinho, não sei se vai dar tempo ou não, mas o que me trouxe foi isso. Foi o desejo e a pureza de ainda acreditar que é possível fazer a diferença, mesmo num ambiente onde todos estejam frustrados. A população esteja frustrada, os próprios políticos não acreditem mais. Quando eles veem uma pessoa assim, tipo, que acredita muito, falam, agorinha, acaba. É novinha, agorinha deixa de... E eu falei, eu não quero ser essa pessoa que está, sabe, como se fosse um ginecologista ou um médico que opera, abre, tira, e aquilo é mecânico. Sim. Não. Eu quero que cada dia ele realmente faça sentido e cada pessoa não seja um número, seja uma pessoa. Sim. E que eu a enxergue com isso, né? E eu falei eu falo para toda a minha equipe. E a transformação que a gente deseja para a política, para Cuiabá, ela começa de dentro para fora. Então, são das mulheres que trabalham comigo, dos assessores homens também que trabalham comigo, da gente viver dentro do nosso mandato para levar para fora. E foi assim que nasceu o Mulheres em Ação. Eu vejo vocês nesse grande projeto Mulheres de Gás, achei fantástico. E eu tenho um chamado Mulheres em Ação, que nasceu como? A gente percebeu que eu olhei para a minha equipe e falei, a mulher está sempre cuidando do outro. A mulher está sempre olhando para o outro. Então, vamos cuidar de nós, no nível do corpo, alma e espírito. Então, eu falei, agora aqui no gabinete, todo mundo vai praticar atividade física, todo mundo vai investir na sua vida espiritual, ler pelo menos um versículo, um capítulo por dia da Bíblia, uma leitura, um livro que você queira ler. Eu falei, há quanto tempo vocês não leem livro? Então, vamos ler e vamos nos conectar melhor nos nossos relacionamentos, porque isso fala da nossa alma, os nossos relacionamentos. E aí nasceu o projeto Mulheres em Ação, que eu levo as mulheres para o parque, num circuito de exercícios. Então, são 3 profissionais de educação física, 3 mulheres personais, que são referências na área. E a gente faz um circuito de exercício, a gente faz um momento de conexão espiritual e a gente leva... palestrante, mas aí tipo assim, é um circuito mesmo, é 10 minutos, é 10 minutos de conexão espiritual, oração, uma palavra, onde todo mundo se conecta. Cara, nossa, é muito diferente porque vem assim essa presença, sabe? Aí eu trouxe uma mulher para falar de propósito e de autoestima. É maravilhosa. Aí, uma nutricionista para falar de alimentação. E veio o circuito de exercício com 3 personagens que colocaram a mulherada para dançar, para fazer LPF, murchar a barriga, exercício, sentir no outro dia que a perna tá dolorida, o bumbum também. Deu resultado. Então, assim... Eu já fiz recentemente a 4ª edição, foram quase 1000 mulheres no parque. Nossa, que bem. É muito legal as mulheres. Aí eu dou kit, elas vão todas de camiseta, com bonezinho e tal. E a gente começa a levar saúde, porque eu começo esse movimento antes, nos grupos de WhatsApp, abro os grupos, coloco o nutricionista dentro dos grupos, a gente começa a postar os desafios, então todo dia tem que fazer pelo menos 30 minutos de uma atividade física que você prefira, né? Uma caminhada, uma corrida, o yoga, o que você quiser, desde que o seu corpo esteja se movimentando e você tenha um tempo para você. E esse projeto nasceu,
Todos os anos estamos fazendo. Em outubro vamos ter a próxima edição. A ideia é levar pelo menos 1.500 mulheres. Nossa, que beleza. Então, assim, a gente teve dessa vez 2.000 inscritas, um pouco mais de 2.000. Aí tem essa quebra e tal, né? E para a próxima edição a gente quer presencialmente pelo menos 1.500 mulheres. Isso que é empoderar a mulher, É, né? Porque você está cuidando é uma do virada corpo, de da chave. mente. Sim, uma virada de chave. Não é só o dia, não é só um evento. Não, a gente começa antes. Para elas começarem a se colocar, fazendo isso, romperem algumas limitações. Porque a ideia é, eu estou no... Sabe aquela coisa, eu preciso fazer uma atividade física. Ah, como eu preciso. E nunca faz. Não dá o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho tempo. É oportunidade, preciso emagrecer, mas eu não tenho tempo. Ai, porque tô isso, aqui. A gente sempre tem justificativa para tudo, né? As desculpas, As né? desculpas. E daí acaba que eu vou desafiando e a gente consegue. Eu tenho muitos testemunhos de mulheres que nunca mais deixaram de praticar atividade física, que tem outro contexto, que foram curadas da depressão por conta do Mulheres em Ação. Olha, que bacana. E realmente, a gente teve um evento em Balneário, onde a gente fez um exercício na praia. E para a gente já valeu com a declaração de uma pessoa que esteve lá, se inscreveu e teve um momento de fala, né, de compartilhar aquela experiência que cada um estava tendo. E essa pessoa chegou para a gente e falou: eu quero agradecer, porque foi através desse evento que eu decidi mudar a minha vida e vir fazer esse exercício aqui junto com vocês. Bacana. Então, é sobre isso, né? É sobre você olhar uma outra mulher, fazer com que ela se inspire em todo o movimento e não numa única pessoa. Sim. E virar a chave. E é maravilhoso, isso. Por isso a importância de nós estarmos juntas. Quanto mais juntas, mais fortes, mais impacto a gente gera e mais a gente agrega também, né? Quando eu falo de um evento que eu comecei com 200, depois fomos para 400 e hoje a próxima perspectiva é 1.500, a gente está falando de algo que se fortalece, de algo que realmente impulsiona outras mulheres a quererem também esse mesmo resultado, né? De qualidade de vida, Sim. de saúde, porque quando você... a chave é, quando eu estou bem, eu consigo deixar tudo ao meu redor melhor. É verdade. Porque se você não está bem, por mais que você se esforce, aí vem um esforço muito grande para você conseguir deixar o ambiente melhor. Mas a mulher, ela é esse elo e esse ponto de equilíbrio emocional em casa, no trabalho. Quer ver, a gente quer a liderança, né? Vocês são da empresa, eu sou a chefe ali da minha equipe, a líder da minha equipe. Se eu chego mal-humorada ou se eu chego mal... Vibra todo Não. vibração. O clima do gabinete já fica tenso. Todo mundo fica até... Sabe aquele igual filho, assim, só o zoinho, assim, ó. Aí, agora, se você chegar animada, a equipe é outra. Então, quando nós estamos bem, tudo ao nosso redor fica melhor. Exatamente. A gente tem uma energia forte e essa vibração tem que estar vibrando bem. Sim. E assim, você falou da alimentação, falou do exercício, mas de tudo que vocês fazem nesse momento, o que você pontua que é o ponto talvez mais importante que faça com que as pessoas peguem esse momento? Seria a fé? O momento da palavra? A fé, porque assim, em todos os lugares você tem alguém falando de atividade física, de exercício, Sim, tudo. A gente, obviamente, foi o que eu falei, assim, a gente sempre sabe, eu preciso fazer uma atividade física. Todo mundo tem a consciência dessa necessidade. Eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque já assim, de fato, é muito claro que a atividade física é um ponto-chave para a gente ter uma boa saúde, né? Agora, o que nos destrava é entender que essa conexão com Deus, ela nos leva muito mais além. Então, às vezes, a gente vive um desequilíbrio interno. A gente quer investir no corpo, a gente quer tomar remédio, a gente quer emagrecer, a gente quer ficar bem de saúde, a gente faz uma lipo, sei lá. Você sempre está investindo no externo, no físico. E esse ponto de desequilíbrio é que o seu espiritual, que é aquilo que é o nosso elo que nos leva, sabe, a Deus, se ele está enfraquecido, sempre estaremos, sabe, com aquela ausência de algo que nunca vai ser preenchido. Sim. Por quê? Porque a gente costuma dizer, né, que o nosso coraçãozinho, vamos pensar que o coração é igual aquele que a gente desenha, né? Ele é um quebra-cabeça. E tem uma pecinha que nada vai se encaixar naquela pecinha. Aquela pecinha, ela é uma cruz.
É só Jesus que se encaixa ali. É só Deus que se encaixa ali. Então, por mais que a gente tente colocar várias peças ali, ó, nunca vai ter um encaixe perfeito. Ou seja, sempre vai ter uma ausência. Aquela coisa, tá faltando alguma coisa. Ah, quero viajar? Vai viajar. Ah, tá faltando alguma coisa. Ah, eu quero um outro relacionamento. Ah, tá faltando eu quero uma roupa nova. Por quê? Porque, na verdade, nada vai preencher esse aquilo que vazio. só É, Deus Deus preenche. Verdade. Falando ainda em fé, ontem na palestra, você falou de um momento bem difícil que você viveu com a sua filha. Conta um pouquinho para nós, para que os telespectadores conheçam essa história. Eu sempre digo que toda mulher ela tem histórias de superação. E quando você fala em mãe, nós nascemos, quando Deus nos fez mulheres, dentro de nós tem a essência do materno, que é sempre de cuidar de algo, é sempre se doar para algo, né? Esses dias me perguntaram, assim, no Dia das Mães, foi fazer uma entrevista, falaram assim, o que mudou em você depois que você virou mãe? E eu falei assim, é difícil assim de cara, né? Você ter uma resposta para isso. E eu falei, eu deixei de ser egoísta. Porque nós mulheres, a gente entende que a gente passa a olhar para o outro quando a gente tem filho. A gente deixa de olhar só para nós. Primeiro para nós, né? A gente começa tudo é pro filho, você quer saber se ele tá bem, você vai pensar se ele... Eu era muito aventureira, eu fazia matérias de aventura quando eu era repórter. E eu não tinha medo de nada. Depois que eu tive filho, eu já fiquei meio assim, gente. Acho que descer de rapel aqui nessa altura, e daí meu filho, sabe? Porque sempre pensando nele. E no meu primeiro ano de mandato, o que aconteceu? Meu ponto mais frágil foi tocado, que foi a minha filha, né? Eu tenho 2 meninos e uma menina, e ela é a minha caçulinha. E ela teve a gente, né, teve um diagnóstico muito duro e foi duro desde o diagnóstico até o tratamento e toda a etapa dele. Eu nunca tinha ouvido falar de púrpura. Púrpura para mim me remetia a purpurina. Sim. A coisa legal, brilho bonito, Brilho, né? E de repente a minha filha, eu fui chamada na escola porque a minha filha estava chegando com muitos roxos e a coordenadora falou assim: dá uma olhadinha, né? Não sei quem que tá, se a senhora tá de secretária nova e tal. E eu, pá. Porque até então eu achava assim, caiu, brincou, bateu e tal. Sim. E eu fui olhar, cheguei em casa, fui olhar e tava lá, muito roxo. Eu fiquei com aquilo cabreiro. No dia seguinte, de manhã, eu recebi um pedido de uma colega, assim, né, que era da minha igreja, e que me requereu como vereadora. Vereadora, eu tô aqui na UPA, e assim, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, porque meu filho já passou, tem mais de 2 anos que eu busco um diagnóstico e ninguém descobre que o meu filho tem. A gente está aqui, até agora não foi atendido, ninguém pediu um exame. E eu falei, aquilo me compadeceu, sabe? Eu saí e fui lá visitar. Cheguei lá e falei, eu quero falar com o coordenador. Falei com o coordenador, falei, eu não saio daqui hoje sem essa criança ter um diagnóstico. Tem 2 anos que essa mãe é jogada de posto para UPA, de UPA para posto, e ninguém sabe que essa criança tem. Só que até então eu não tinha visto a criança. E aí falei com ela, aí já chamou todo mundo, a vereadora chegou e tá, papapá, porque eu sou, né, fama de briguenta e nananã. E chegou e eu fui lá ver com a mãe e a criança. Cheguei lá, a criança normal. Sentada, eu falei, mas o que ele tem? Eu imaginei assim, a criança debilitada e tal. Aí ela me mostrou. Ah, então, tá vendo esses roxos? Aí cheio de pintinha vermelha. Aí eu... Mas Deus é incrível, né? Aí eu cheguei, olhei, fui falar com o pediatra. O pediatra pediu os exames de sangue, eu fiquei aguardando os exames de sangue e tal. E ele falou, isso daí é púrpura. Ele tem púrpura, agora a gente vai fazer. Eu falei, quanto tempo e tal? E aí eu comecei a perguntar. Porque eu falei, gente, peraí. Cheguei em casa, arranquei a roupa da minha filha. Olhei, tinha as petequias vermelhas, tinha os roxos, tinha não sei o que. Na hora liguei pro pediatra, pelo amor de Deus, tô levando a Esther aí, tal, era à noite. E ela assustada, levei, fizemos muitos exames de sangue. Inicialmente, dengue hemorrágica, aí descartou dengue hemorrágica, depois leucemia. Eu fui parar no Hospital do Câncer. Depois de todo esse processo, descobrimos que era púrpura. E aí, uma doença autoimune que ataca as plaquetas do sangue, começamos todo um tratamento, que ela não reagia aos tratamentos. Eu fazia as sessões online dentro dos hospitais.
com ela toda furada, e como era roxo e o sangue não coagula, então ela ficou com os braços todos roxos, mão, e muito dolorido. Um processo extremamente dolorido, que a gente teve que enfrentar, né? Eu passei pelo SUS para entender qual que era o caminho que uma mãe percorria no SUS. Depois fui para ela tinha plano de saúde, eu falei, agora vamos para o plano de saúde, né? Mas eu fiquei muito tempo tentando esse processo porque eu me coloquei no lugar dessas mães. E descobri com isso que muitas mães foram acionadas pelo conselho tutelar porque foram chamadas de agressoras, porque os filhos estavam roxos. Crianças chegaram a quase ser retiradas das suas mães, porque achavam que estavam sendo espancadas, porque ninguém sabia que era púrpura. Então, hoje eu tenho uma lei de combate e conscientização à desinformação da púrpura. Então, hoje, eu faço assim uma grande divulgação do que é púrpura para que professores, Sim. E coordenadores... Foi importante nessa informação. Importantíssima. Importantíssima. Porque se uma criança tem os sinais de púrpura e ela cair na escola, ela pode morrer. A gente tem casos de crianças que caíram, bateram a cabeça, como estavam com as plaquetas baixas, deu hemorragia no cérebro. Porque como não coagula, qualquer batidinha, né? E a escola inteira sabia. As amiguinhas da Esther sabiam. Então, quando ela chegava com o rostinho, já falava, a gente não pode ir no parquinho hoje. E elas brincavam de outras brincadeiras. Nossa. As professoras. Então, quando ela estava em crise, muitas vezes fizeram o recreio dentro da sala. Então, foi todo um movimento que foi criado a partir disso. Foi dolorido? Muito. Muito dolorido. Mexeu com a fé da Esther, mexeu com a minha fé. Tivemos que passar por momentos de que eu achei que eu nem iria conseguir. Mas Deus foi esse elo. Por isso a importância de nós estarmos em equilíbrio, foi esse elo de sustentação. Quando o corpo estava fragilizado, quando as emoções estavam fragilizadas, quando eu me senti só, eu me senti sem saída porque nada dava certo, nenhum remédio dava certo. Toda semana a gente estava lá fazendo infusão e o elo de sustentação foi Deus. Porque quando ela me questionava, será que Deus não me ama porque Ele não quer me curar, mamãe? A gente já orou tanto, Ele não está nos ouvindo, Ele não quer. Por que Ele está fazendo isso comigo? Essa fé que eu achava que nem estava tão presente, porque eu também, no fundo, questionava isso, me sustentou. Porque aquilo que a gente fala para os nossos filhos e o nosso comportamento, o que a gente vai olhar. E eu sempre disse assim, eu nunca quero ser uma mãe que olhou nos olhos do meu filho com dó. Eu quero ser uma mãe que olhou nos olhos da minha filha com coragem, com fé. Porque se eu olhar, assim, no meu natural, eu olharia, tipo, minha filha. Sim, sabe? né? E eu falei, eu não quero ser essa mãe. Eu não quero que a minha filha nunca lembre-se de mim como uma mãe que teve dó, que foi fraca, que... Não, porque ela já está assim. E então, a cada momento que ela me questionava, e foi quando eu coloquei no coraçãozinho dela o sonho de escrever um livro sobre aquela situação, de ser a referência para outras crianças, chegou uma hora que ela falou, eu não quero ser exemplo para ninguém, mãe. Eu não quero ser essa referência para ninguém. Eu falei assim, e mesmo que você não queira, minha filha, tem algo tão poderoso dentro de você. Você é Esther, você é estrela, você vai brilhar para outras pessoas. Amém. Então, você lembrar todos os dias que existe uma promessa, você lembrar todos os dias por que você está aqui nesse mundo, eu me lembrar todos os dias por que Deus me deu essa possibilidade de ter uma filha com esse problema. E o tanto que isso pode servir para outras pessoas, isso é muito poderoso. E você está no lugar certo, no né? lugar certo, verdade. Como vereadora, né? Participando aí da Câmara, onde tem várias mulheres. Sim. Sim, e comandando isso, porque essa força, esse brilho, essa fé, que inspiram outras mulheres, que abre o caminho para outras mulheres. Sim, e eu falo, né? Eu passei 4 anos no meu primeiro mandato e os meus 2 primeiros anos, o primeiro foi pensando em desistir todos os dias. O segundo, a cada uma semana eu pensava em desistir. Mas eu sempre disse assim, que a maior contribuição era não desistir. É perseverar.
É dizer, vou continuar aqui e não vou continuar só aqui. Vou continuar aqui lutando, me colocando à prova, me colocando à disposição e fazendo mais do que eu achava que eu era capaz. Todos os dias. E todos os dias eu digo, até onde eu fui, então amanhã eu tenho que ir adiante. Ah, qual foi o meu limite de hoje? Então, amanhã eu tenho que ir adiante nesse limite. E tem sido assim todos os dias. Então, quando você. E hoje a minha filha está em remissão. Tem 1 ano que a minha filha não faz infusão mais. Que bênção. Por quê? Porque Deus curou. É, Porque Deus colocou a mão. E todas as vezes que começa a aparecer manchinha, uma petequiazinha, porque ela ficou 1 ano sem nada. E começou a aparecer. E ela falou, mamãe, você viu que andou aparecendo umas manchinhas? Eu falei assim, ela falou, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, todas as vezes, filha, que você vê, você tá curada, não tá? Ela falou, tô. Ela falou, mas por que tá aparecendo ainda? Eu falei, porque Deus só quer te lembrar que você tá precisando orar mais. Então, quando aparecer, você fala, Deus, tô aqui, hein? Sou curada. Lembra ele que você é curada? Lembra ele? E tem sido assim. Quantos anos a Esther tem? 8 anos. Nossa, que Descobrimos com 4 4 aninhos. Imagina, 4 aninhos. Vivia à base de corticoide, inchada, bochechinha. Chegamos aí para uma UTI com menos de 2.000 plaquetas. Sabe quanto que é a plaqueta de uma criança? Mínimo de 150. 150 mil é o mínimo. É de 150 a 250. A gente chegou com 2. Numa UTI. Dentro de uma UTI. Com a sua filha. E a plaqueta não subia. A gente teve que ficar em isolamento. Porque ela não podia ter contato com nenhum vírus, nada. Porque com 2.000, se você pega uma gripe, se você pega uma bactéria, não dá para você reverter, né, com facilidade. E a gente venceu. Amém. No mês passado, a gente tem um outro programinha da empresa que a gente tem, da Paulista Gás, e a gente fez uma entrevista com mulheres, falando sobre mãe, né? E uma das entrevistadas também teve um problema com o filho, também de autoimune, e ela contou a história muito parecida no sentido da fé. E ela, até aquele momento, ela não era uma pessoa de fé. Então, quando ela chegou no hospital, que viu o filho naquela situação, e ela pede a palavra, pede uma resposta, e ela declara ali que era realmente a força que ela estava tendo. Então, assim, também foi muito impactante a palavra dela, ela falar. E o que me chamou muita atenção foi em relação dela não deixar o trabalho, dela ter que permanecer no trabalho. Então, ela dizia assim, durante o dia eu trabalho, saio do trabalho e ia para o hospital, o meu filho. E que a mulher é isso, né? Que ela precisa, né? Ela tem que, muitas vezes, sustentar a família, trabalhar, fazer o seu ganho e cuidar dos filhos. Que não existe uma divisão. E não é ser sobre Mulher Maravilha, porque também tem momentos, claro, né, de insegurança. Então, assim, quando a gente ouve uma história como a sua, como a dela, de fortaleza, o que realmente sustenta a gente é a fé. Não tem outra palavra, é Deus. É Deus. É Deus. E tem sido assim todos os dias. E eu sempre digo, eu até ouvi depois da palestra ontem, uma moça que veio falar comigo, ela falou assim, olha, eu nunca tinha ouvido você palestrar assim, obrigada. Você me fortaleceu tanto. E foi tão maravilhoso você perceber que você mesmo hoje é vereadora, você exalta o nome de Deus. Eu falei, aonde eu estiver e no momento que eu estiver, ele será exaltado, porque eu só estarei lá por causa dele. E nós precisamos disso. Né? Sim. Nós precisamos que se fale mais sobre a fé, sobre a família, sobre essa fortaleza. E é a mulher que leva essa voz. Dificilmente você vê em uma reunião, em uma conversa entre homens, que eles tocam nesse assunto. Eu estou errada? Não, né? Não. Parece que, às vezes, é meio envergonhoso falar. Então, assim, trazer esse momento de
é diferente, né? A religiosidade com a fé. Mas Exato. trazer essa questão de você acreditar em quem nos criou, quem nos colocou aqui, é essencial. Demais. É fundamental para a família. E eu penso que assim seja muito mais natural para nós, porque, como eu disse, nós somos esse elo de conexão. Então, é emocional e espiritual nas nossas casas, nas nossas rodas de conversa, no nosso E você levando para dentro ambiente. da política. Exatamente. É Todas algo- as segundas-feiras eu faço uma reunião de alinhamento com a minha equipe. E assim, é muito engraçado, porque eu dividi. A minha chefe de gabinete faz a parte administrativa, aquela coisa do dia a dia, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, as agendas e tal. E eu entro sempre com a palavra de Deus e a gente finaliza com a oração. Porque ali dentro eu falo, a gente tem que sair com uma direção e com a oração, porque é Deus que nos blinda, é Deus que nos guarda, a nossa semana tem que ser a segunda-feira, é Deus entregar a nossa semana para Ele, para que Ele possa ir à frente preparando os caminhos, né? Então, eu faço essa conexão, assim, ela precisa acontecer e não pode ser só de boca, né? Ela tem que ser diária mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre a violência sexual, né? Como vocês estão lidando com esse tema? O que vocês têm assim para nos apresentar? Que são tantas mulheres que sofrem isso dentro de casa. A gente tem assim um cenário em Cuiabá, em Mato Grosso e no Brasil muito triste. Né? Eu tenho a lei do Maio Laranja, que é uma lei de 2022, a lei 8.680, que a partir de 2022, quando ela foi sancionada, eu já comecei o movimento, né? É uma lei que a gente já tem uma lei federal, mas aqui em Cuiabá essa lei é de minha autoria, então independente de estar ou não na política, de ser vereador ou não, ficou registrado que nós temos que fazer todo esse movimento, e eu digo até porque eu sou palestrante nas escolas, eu vou. Aí por que eu vou? Porque eu percebo que se eu não fizer este movimento, ele não será feito. Então, eu crio esse movimento desde 2022. Vou para as ruas, vou para as praças, vou para as escolas, e principalmente nas escolas. Eu falo para as crianças assim, é só em maio que a gente tem que combater a violência e o abuso sexual? Aí elas falam, não. Eu falei, então por que eu estou vindo aqui só em maio? Aí eu falo que em maio é o alistamento dos soldados. Porque em maio a gente aumenta esse exército de pessoas que vão estar combatendo durante todo o ano. Porque a gente não consegue também ficar só nessa pauta todo o tempo. Então, a gente precisa ter um movimento para preparar, porque eu preparo as crianças para entender o que é um abuso, eu preparo essas crianças para identificar como esse abuso começa e já cessar no início, como agir diante de um abuso, porque o grande a grande arma que o abusador tem é a arma de calar essa criança. Sim. Você não pode contar isso para ninguém, porque senão eu vou matar seu pai, sua mãe, senão eu vou acabar com sua vida. Né? Esses níveis de violência. Aí usam de outros artifícios também, dão presente, dão dinheiro, dão isso, dão aquilo, usam uma necessidade da criança, do adolescente, para fazer essa troca, né? Em troca do silêncio. Então, eu trabalho muito intensamente para que o abuso seja identificado, porque 70% dos abusos sexuais e da exploração sexual de crianças e adolescentes acontecem no âmbito familiar. Então, é no círculo familiar, ou seja, essa criança sempre foi amada, essa criança sempre teve carinho e, de repente, ela começa a ser abusada. Então, o primeiro momento do abuso, o que causa na criança uma confusão? Ela não sabe identificar se aquilo é um abuso. Porque, por exemplo, o tio sempre colocou no colo. O tio sempre pegou no colo e, de repente, aquele ficou diferente. Então, é uma confusão. E eu explico qual que é a diferença do carinho para o abuso. Eu explico isso, entende? Então, assim, eu só posso pensar assim que seja uma dádiva de Deus de ter essa didática, porque não fui preparada para fazer isso. Eu não fui treinada para fazer isso. É algo que eu combato e eu falei, eu preciso ensinar essas crianças, mas na linguagem delas, para que não seja também uma ruptura da mentalidade inocente, para eu chegar com uma... Porque você falou em sexualidade, você tem que entender o caminho exato para percorrer, sabe? Sim. Então, vou às escolas, levo o material que eu mesmo faço, eu imprimo, eu produzo e levo para que elas entendam. E aí, a partir disso,
eu também ajudo elas a serem as pessoas que vão identificar se não aconteceu com ela e se estiver acontecendo com um coleguinha, como eu posso identificar se está acontecendo, como denunciar, a quem procurar. E assim, a consciência da mãe, principalmente, tem que ser muito bem trabalhada também, porque muitas vezes a mãe É não conivente. é conivente por não acreditar ou achar que é é. normal ou com Exato. medo Verdade. de perder alguma situação, vamos dizer assim, ou não sei dizer qual seria esse medo. A maioria é ou o impacto da dependência emocional ou financeira. Uhum. Né? Às vezes, se é um parceiro, é um padrasto, a mãe, é a mesma coisa que acontece com a violência doméstica. Ela tem uma relação de dependência emocional tão forte que ela não consegue sair daquele ciclo. Ou ela tem uma dependência econômica que ela não vê possibilidade saindo daquele relacionamento. Então, ela se submete àquilo, porque se ela sair daquilo, ela também não sabe se ela vai continuar vivendo, sabe? Mas essa relação a gente vai trazendo uma consciência de como quebrar esse vínculo, que tem essa possibilidade, que é o que a gente está falando desde o começo. Quando você rompe esse limite de você achar que você não consegue, você percebe que tem um mundo muito melhor, É verdade. que as possibilidades são muito maiores. É como se uma porta se abrisse. Mas para ela se abrir, eu preciso ir lá e tomar essa atitude. Dar o primeiro passo. Né? Dar esse passo de pegar na maçaneta e abrir e falar, eu vou. E isso é muito difícil para a maioria das mulheres. Tanto da violência sexual, dentro desse ciclo, né, familiar, com a criança, com o adolescente, porque quando é a criança, tem aquela coisa, mas será? Você não acredita muito. Quando é adolescente, você fala, será que não é ela que está provocando? Porque o abusador faz isso. Sim. E eu, inclusive, falo nas palestras, a culpa não é sua, porque ele, inclusive, fala que a culpa é dela. Uhum. Verdade. Então, nós precisamos mudar, fazer uma ruptura de mentalidade, porque se a gente avaliar, e eu também explico isso, num passado muito recente, meninas de 12 anos casavam. 14 anos estavam engravidando. Então, a estrutura da nossa sociedade foi uma estrutura que foi construída para que a mulher fosse apenas um objeto reprodutor. Sim. Então, hoje nós estamos num outro momento da nossa sociedade e hoje nós não permitimos mais isso. Perfeito. Então, isso tem que gerar essa consciência também. E aí eu faço um apelo, né, a empresas, né, a comunidades, para que leve essa consciência, né? E é uma luta de todos nós. Todos nós. E nós estamos nesse projeto, né? Sim. O Pacto, nós participamos, um movimento nacional. A Mulheres de Gás está junto nesse projeto de violência zero, sexual infantil. e infantil. Ontem, inclusive, a gente apresentou lá no evento. Nós vamos deixar aqui o QR Code para as pessoas que tiverem interesse em participar desse movimento de conscientização. Isso. Porque as pessoas só vão realmente, né, denunciar, ficar atenta quando tiver consciência de como acontece, né? E como pode fazer com que isso seja denunciado. Sim, para com quem se certeza. denuncia. E sempre lembrar, assim, as pessoas que estão nos acompanhando agora, em casos de violência sexual infanto-juvenil, diz que 100 ou 190. 100 dos direitos humanos e atende e tem todo esse suporte. Sim. E o 190 também. Então, tem que... E aí as crianças, se for algum caso que você identificou no coleguinha ou em casa, procurar um adulto da sua confiança. Eu não confio porque eu moro com meu pai e foi ele que fez, o meu tio, o meu avô, mas eu confio na professora. A diretora sempre me ouve, eu gosto muito dela, eu acredito nela. Vamos falar para a professora, ou para a diretora, ou para a coordenadora, mas tem que contar. Perfeito. Vereadora, a gente já está chegando no final, né? E, assim, a maioria das pessoas que nos assistem são mulheres. Deixa uma palavra para elas, algo que toque no coração, já, com certeza, a senhora já tocou muito, mas que fique vibrando, né? Para que ela sempre se lembre dessa palavra no momento de desespero, fraqueza, de impotência. Passa para a gente essa mensagem. Eu fico pensando assim, são tantas mensagens que a gente pode passar, né? São tantas coisas que a gente pode compartilhar, isso é tão maravilhoso, porque é isso que a gente carrega, mas como vereadora, acho que é importante dizer a todas as mulheres
que nós podemos sim, está dentro de nós, toda essa potência que a gente muitas vezes busca fora, está dentro de nós. Nós podemos estar nos espaços de poder, nós podemos estar na política, nós podemos fazer a diferença dentro das nossas casas, no lugar que Deus nos colocou. Eu ouço muito muitas mulheres falando assim, a mulher pode estar no lugar que ela quiser. Eu digo que, para mim, é muito mais do que isso, porque eu nem queria estar na política e eu estou aqui hoje. A mulher pode ter sucesso, estar aonde ela quiser, se for o que Deus quiser. Porque se for o que eu quiser apenas e não é o que Deus quiser, não vou prosperar totalmente. Vai ser na força do meu braço. Então, é buscar sempre, eu posso estar, sim, eu posso frutificar, eu posso ser mãe quando o relatório diz que não, eu posso ser empresária quando eu olho para as possibilidades e elas dizem que não, eu posso ser vereadora mesmo não tendo nada, mesmo as perspectivas reais dizendo que não. Se Deus quiser, Ele estiver à frente do meu projeto, amém, vai dar certo, sim. Então, é acreditar com todo o teu coração, acreditar com toda a tua intensidade, porque toda mulher, independente do temperamento, eu sou mais quieta, eu sou mais falante, toda mulher tem uma força que ela precisa ser ativada e a impulsiona muito mais do que qualquer motivação externa. A mulher tem uma força que Deus colocou nela, que é a força de gerar. E não é só gerar filhos, é gerar projetos, é gerar sonhos, é gerar novas realidades, é gerar um novo futuro. Então, o futuro que a gente sonha passa por nós. Amém. Então, se você sonha com o futuro para a tua vida, ele passa por você. Então, desperte esse futuro, desperte esse sonho, porque ele tem, aí dentro de você tem a força necessária para isso. É só você despertar, isso se chama Deus, isso se chama você, então você vai estar. Basta você despertar e abrir essa porta. Amém. Amém. Pessoal, está aqui o depoimento, então, da vereadora Michele, encerrando o programa Energizadas. E agradeço demais pelas suas palavras, me toca muito, me dá um poder muito grande suas palavras. E quer terminar com alguma palavra? Se vai finalizar. Ai, obrigada, Deus. Obrigada, vereadora. Cuiabá foi diferente, viu? Muito diferente. Cuiabá fortaleceu a nossa fé. Que bênção. Eu fico muito feliz. E eu quero dizer que, do mesmo jeito que Deus me levantou para deixar essa sementinha de fé no coração das pessoas, a sementinha da transformação, agora vocês carregam essa semente para onde vocês forem, vocês serão essa diferença. Essa fé e essa semente de esperança, de poder, de visualizar algo novo, ela já está dentro de vocês. Então, ela vai germinar. Ela vai germinar. Vai. Esse gás que a mulherada precisa tá aí, ó. Tá aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Amém a todos nós.